Olá, eu sou Cláudia Heidemann de Santana. Vou apresentar para vocês o nosso artigo Computação de Brincadeira, Ensino de Algoritmos com o Grid na Educação Infantil. Esse artigo foi feito por mim e pela Aline. Nós somos da Universidade Estadual de Maringá. Bem, esse nosso artigo teve como objetivo ensinar os professores da educação infantil, através de um instrumento chamado GRID, entender e compreender os conceitos de algoritmos. E por que é importante ensinar algoritmos, né? Nós estamos falando da introdução da BNCC Computação na educação básica, desde a educação infantil, onde temos aí a computação entendida como os três grandes eixos, né? Dentro deles o pensamento computacional, e pensamos que para a educação infantil a melhor forma de introduzirmos os conceitos básicos, os fundamentos da computação, é através de atividades desplugadas, ou seja, aquelas que não utilizam o computador, ou seja, sem o uso de computadores. A nossa atividade desenvolvida, que nós passamos para os professores num curso de formação continuada que aconteceu, ensinamos para os professores como organizar, então, esta atividade chamada Programando o Cachorrinho Bit. Ensinamos os professores a desenvolver um grid, que esse grid pode ser feito em cima de uma cartolina, ou de um papel craft, ou até mesmo desenhado no chão da sala de aula. Esse grid é um espaço quadriculado, que através deles a gente vai ter um objetivo a ser alcançado. Então, neste caso, desta atividade aqui, é o cachorrinho alcançar o osso, né? Então, através de alguns obstáculos que é colocado em cima do grid, que pode ser uma poça d'água, uma ponte, um lodo, ou qualquer outra criatividade que o professor tiver, né, para colocar como obstáculo, e esse caminho vai ser organizado pelas crianças através das setas direcionais, né? Então, a criança vai organizar o percurso para que o cachorrinho Bit, alcance o osso, né? Através, então, das setas direcionais, ou seja, são os comandos, atingindo determinado percurso e passando pelos obstáculos, ou seja, saindo fora dos obstáculos, né? Então, como que se dá essa atividade? Primeiramente, o professor conta uma história para as crianças, então conta a história falando que o cachorrinho, chamado Bit, que está com muita fome, ele precisa que nós ajudamos a encontrar o caminho, e como que nós vamos fazer para que esse cachorrinho chegue até o osso, que ele está, né, ele tem que contornar esses obstáculos, que pode ser uma pedra, uma poça d'água, tal. Então, a professora introduz ali a parte lúdica para a criança, através de uma história, aí depois ela apresenta o espaço que vai ser trabalhado, né? Neste caso aqui, então, é esse grid feito com o papel craft, onde temos aqui um cachorrinho, esse aqui no caso é de borracha, mas vocês vão ver outras fotos que eu vou mostrar aqui, que professores utilizaram até cachorrinho de pelúcia. Aqui está o osso, aqui tem um obstáculo, que é a pedra, e poderíamos colocar mais outros obstáculos nesse grid. Então, isso é apresentado para a criança, né? E aí é mostrado também para a criança as setas direcionais, então mostrando para frente, para a esquerda ou para a direita, né? Conforme a gente vai organizar aqui o caminho, o percurso. E logo depois do desenvolvimento da atividade em si, a professora ou os professores devem fazer uma roda e aí fazer uma reflexão, né? Porque nesta reflexão, as crianças vão ver, deu certo o caminho que foi executado? O que aconteceu? Precisou ser corrigido? O caminho, então aí vem o debugging, né? Mais um conceito aí trabalhado da computação, que é o debugging, verificar o que deu certo, o que deu errado. Poderia ser melhorado esse caminho? Poderia ter um caminho mais curto? Então, aí é feita essa roda de reflexão. Então, a atividade se dá em 3 momentos: a introdução da história, a apresentação do
da atividade em si, né, do ambiente da aprendizagem, e depois a reflexão. Quais são os conceitos trabalhados, então, com essa atividade ou com esse tipo de instrumento que é o grid, né? Algoritmos, que na verdade, algoritmos nada mais é que uma sequência de passos, então o sequenciamento, né? Então a gente pode trabalhar com as crianças a questão de um passo atrás do outro, ou seja, uma instrução após a outra. Trabalhamos assim, então, a algoritmos, trabalhamos também a resolução de problemas, onde a gente consegue passar para crianças que a gente tem um problema a ser resolvido, que é o cachorrinho que está com fome, e a gente precisa fazer com que o cachorrinho chegue até o seu objetivo, que é o osso. A depuração, que é onde a gente faz a roda de conversa com as crianças e consegue identificar ali o que deu certo, o que deu errado, o que pode ser melhorado, e também podemos desenvolver aí a questão da colaboração, porque as crianças podem se ajudar, como vocês estão vendo na foto aqui, né? Uma está executando, as outras estão auxiliando, mostrando o caminho que pode ser feito aí. Então, essa parte de colaborar também é pode muito ser desenvolvida nessa atividade. E aí, com isso, então, a gente conclui, né, que essa atividade é uma atividade de baixo custo, ou seja, para você desenvolver essa atividade com as crianças na sala de aula, você não precisa de recursos tecnológicos, você não precisa de ter recursos caros, né? Porque você pode desenvolver o seu próprio grid, pode pedir, inclusive, para as crianças trazerem os objetos, né? Essa participação toda inicial aí também pode ser trabalhada, então tem a questão do baixo custo. Esta atividade ela está alinhada à BNCC, porque todos os conceitos trabalhados estão alinhados aos campos de experiências, né? E é uma atividade de fácil aplicação, ou seja, fácil de professor compreender e fácil de ele aplicar em sala de aula para as crianças, e ela pode ser utilizada em todas as escolas, mesmo aquelas que não possuem recursos tecnológicos, uma vez que eu iniciei isso aqui falando para vocês, né, da questão de a gente poder ensinar computação sem o uso de recursos tecnológicos, sem trabalhar com o digital, através das atividades explugadas. Então, este foi o nosso experimento, né? Nós tivemos essa atividade desenvolvida com os professores em sala de aula num curso que foi ministrado para os professores e eles aplicaram com as crianças, como vocês podem ver nessas imagens poucas que eu passei para vocês aí nesses slides, né? Essa mesmo é uma atividade que foi desenvolvida com o grid num espaço externo da escola, né? Um CMEI, e as crianças, então, tinham essas setas bem maiores, então, assim, cada professor fez do seu jeito, né? Então, quero agradecer a atenção de todos vocês, muito obrigada, deixo aqui o meu contato, e quem quiser me seguir no meu Instagram também, ficarei muito feliz de ter vocês por lá. Até mais.